Fala, torcedor vascaíno, o Fernando Diniz é o nome favorito da diretoria vascaína para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, aprovam a contratação do Fernando Diniz ou não? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. E o Fábio Carille, após a derrota ontem para o Cruzeiro fora de casa, foi demitido. E o Pedrinho, após o jogo, chamou a responsabilidade para ele. Falou que tudo que está acontecendo dentro do Vasco, a responsabilidade é totalmente dele. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. É claro, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo que é muito importante, ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 30 likes nesse vídeo, ajuda aí que é muito importante, não se esquece disso, beleza? Agora, sem enrolação, vamos falar sobre o assunto de Fernando Diniz. Fernando Diniz, segundo o Globo Esporte, é o plano A do Pedrinho, presidente do Vasco, para ser o novo técnico do Vasco da Gama, tá? O presidente Cruz Maltino é fã declarado do treinador e teme uma concorrência, já que o Santos também busca um técnico no mercado. O Santos, inclusive, que perdeu no dia de ontem para o Red Bull Bragantino. A minha intenção é ter o controle de jogo, disse o Pedrinho ontem após o jogo contra o Cruzeiro. Ter a sensação de que estamos mais próximos de fazer o gol do que levar. De marcar muito forte, sempre e pressão. Isso é o que eu desejo, afirmou o Pedrinho no domingo, né, no dia de ontem, após a derrota do Vasco para o Cruzeiro, na coletiva que ele deu. Né? Então é importante a gente falar sobre esse assunto aí, né, porque, querendo ou não, essa característica que o Pedrinho ali quer é mais ou menos a característica do Fernando Diniz, né? O Diniz não é um treinador que retranca o time, que coloca o time para trás, etc. É um time do Diniz ali que é totalmente ofensivo, né? Mas o Diniz ali, ele faz algumas loucuras também. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto nesse vídeo aqui também. Quero a opinião de vocês também sobre o Fernando Diniz aqui nos comentários. E aí tá aqui, segundo também o Itatiaia, Fernando Diniz é o plano A do Vasco da Gama para substituir o treinador Fábio Carille no comando da equipe, tá? Então, um ponto importante pra gente saber aí é que realmente o Fernando Diniz é o treinador ali favorito da diretoria vascaína para ser o novo treinador do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Diniz foi muito bem em 2023 no Fluminense, foi campeão de tudo. 2022 também foi um bom ano dele no Fluminense, né? E aí, 2024 foi um ano ali péssimo pro Fernando Diniz, né? Acho que foi um dos piores anos da carreira dele como treinador. Tanto no Fluminense, que ele ganhou tudo em 2023, e tanto no Cruzeiro depois que ele foi demitido do Fluminense, né? Fez um ano 2024 pro Fernando Diniz foi horrendo, foi horroroso, né, na minha opinião. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né, tá agora aqui, ó. Após a glória no Fluminense, o aproveitamento do Fernando Diniz, tá? Nos jogos pelo Fluminense e também pelo Cruzeiro no Brasileirão. Fernando Diniz teve aproveitamento que chama a atenção. 9,5% de aproveitamento sobre os pontos disputados. Foram 21 jogos, sendo 11 pelo Fluminense e 10 pelo Cruzeiro, tá? Com apenas 2 vitórias, 1 em cada time. Pra você ter ideia, tá? Então vamos lá, lembrando, o Fernando Diniz em 2024 no Brasileirão teve 11 jogos pelo Fluminense e ganhou um jogo. E aí pelo Cruzeiro ele teve ali 10 jogos com apenas uma vitória também. Então, cara, ele ganhou um jogo em 11 jogos pelo Fluminense e um jogo em 10 jogos pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Que loucura, né? Por isso tô falando pra vocês, o ano de 2024 do Fernando Diniz é horroroso. Então tá ali, ó, 12 derrotas, 7 no Fluminense e 5 no Cruzeiro. E 7 empates, 3 no Fluminense e 4 no Cruzeiro, né? Então, querendo ou não, 2024 foi um dos piores anos ali, na minha opinião, do Fernando Diniz. Beleza? Então, cara, um aproveitamento ali péssimo, né? Em 2024, Fernando Diniz. Espero que, caso ele venha pro Vasco, consiga fazer um excelente trabalho, o mesmo trabalho que ele fez ali no nosso rival, né? Que conseguiu ganhar a Libertadores, etc. Tomara, a gente vai torcer, né? Pra mim não é a melhor opção. Aí você vai falar assim, ah, João, qual é a melhor opção pra você então? Cara, não tem. Juro por Deus, pra mim as opções que eu sempre falei pra vocês são aquelas, né? Dorival foi pro Corinthians, Renato Gaúcho foi pro Fluminense. Tite tá com problema de saúde, não vai trabalhar agora, tá afastado. Então, não sobra ninguém, né? Na minha cabeça eu não consigo lembrar de ninguém, né? Tem o Milito, que foi demitido do Atlético, tem o próprio Sampaoli, que muita gente cogitou também, enfim. É importante a gente falar sobre esse assunto, né? E aí um fato interessante também é que quando o Fernando Diniz estava treinando o Cruzeiro,
tá? O que era o seu último clube na carreira dele, no ano passado, o Diniz tinha um vencimento na casa de R$ 1 milhão por mês, tá? O Diniz recebia um salário de R$ 1 milhão por mês no Cruzeiro, tá? No Fluminense eu não sei, mas provavelmente seria 1 milhão também. Cifra que o Vasco não pretende arcar, tá? Então, cara, querendo ou não, caso o Diniz queira vir para o Vasco da Gama, né? Ele vai querer aceitar ali uma redução de salário, até porque também tem que ver o momento dele, né? Ele tem que ver o momento dele. 2024, no passado do Diniz, não foi bom. E ele sabe muito bem disso, né? No Cruzeiro, nem no Fluminense. E aí, querendo ou não, acaba desvalorizando. E aí, querendo ou não, ele tem que aceitar um salário menor. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas espero que o Vasco consiga contratar um treinador bom, na minha opinião, né? E tá aqui, ó. Se houver abertura do treinador por valores menores, a conversa pode evoluir. Informação dada pela ESPN, tá? Informação importante pra gente falar sobre esse assunto. Mas só tem um problema, né? O Vasco também sofre ali com a concorrência, né? Sobre o Fernando Diniz. Tanto o Vanderlei Luxemburgo e tanto o Fernando Diniz são dois nomes que circulam nos bastidores ali do Santos para ser o novo comandante do time, tá? Essa informação foi dada ali pela Ana Canhedo, do GE Globo. Então, informação importante, tanto o Diniz e tanto o Luxemburgo são os nomes cogitados ali no Santos para ser o novo treinador. Vamos ver o que vai acontecer, né? Querendo ou não, concorrência vai ter sobre o trabalho ali do Fernando Diniz, né? Ou ele vai pro Santos ou ele vai pro Vasco, né? O Diniz já falou, já agradeceu o Pedrinho, falou que o Pedrinho é um cara de responsabilidade e tudo mais. E da mesma maneira o Pedrinho também já confessou que é fã do trabalho do Fernando Diniz. E também o próprio ali, diretor técnico do Vasco também, tá? O Felipe, né? Que inclusive vai comandar a equipe do Vasco provavelmente na quinta-feira contra o Operário. Falou também que é fã, né, do trabalho do Fernando Diniz. Então, querendo ou não, a diretoria do Vasco, tanto o Pedrinho, que é o cara que assina o papel, e tanto o diretor técnico, que está acompanhando os treinamentos, etc., gostam do Fernando Diniz. Então tende-se, tá? Não tô cravando nada que o Diniz vai vir e tudo mais. Tende-se ao Fernando Diniz vir para o Vasco da Gama, tá? Então, ponto importante pra gente falar aí sobre esse assunto de Diniz. E aí, torcedor? Vocês aceitam o Fernando Diniz ou não? Coloque aqui nos comentários. Cara, eu tenho minha opinião sobre o Diniz. Eu acho que é um treinador que, cara, logicamente, né? 2024 dele foi muito ruim, né? Espero que tenha sido uma exceção aquele ano 2024 do Fernando Diniz, tanto no Fluminense, tanto no Cruzeiro, né? É um bom treinador, sem dúvida nenhuma, tanto que conquistou a Libertadores, fez um bom trabalho no São Paulo também, na época que ele passou, que tinha o Nenê, Reinaldo, Diego Souza também, né? É um bom treinador, mas eu acho que ele é muito exagerado e muitas vezes faz umas loucuras, né? A gente acompanhava aquele Fluminense do Diniz. Teve um jogo que eu me lembro que o Fluminense jogou contra o Bahia. O Diniz colocou 6 atacantes na partida, né? O Diniz tem uma mania também de colocar um volante na zaga, improvisar, enfim. Tem umas loucuras que ele faz. Tomara que ele tenha mudado em relação a isso, né? E também tem um estilo de jogo dele que é totalmente diferente dos outros treinadores aqui no Brasil, né? Que ele quer muita posse de bola, né? Então, querendo ou não, vamos ver como que o Vasco da Gama, quem o Vasco da Gama vai contratar, né? Agora aí a gente vai tentar descobrir quem vai ser o novo treinador do Vasco, né? Vamos lá. Quero a opinião de vocês em relação ao Fernando Diniz também, tá? E aí outro ponto é que o Vasco também demitiu o Fábio Carille e por conta disso a gente tá falando sobre o Diniz, né? O Vasco anunciou no dia de ontem um comunicado de que o Fábio Carille, foi demitido, né? O Carille fez 18 jogos no comando técnico do Vasco, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, né? Não são números bons, né? Na minha opinião. Teve eliminação no Carioca e tropeço no Brasileirão, motivaram a decisão da queda do treinador, né? E também dentro de campo, ele ganhava alguns jogos sobre o Santos, sobre o próprio esporte, mas que não convencia o torcedor, né? Eu, pelo menos, não era convencido pelo trabalho do Fábio Carille, né? E foi o que eu falei pra vocês. Era um treinador que estava no comando técnico do Vasco, mas que, tecnicamente, a gente sabia que ele seria demitido uma hora ou outra, né? E o Pedrinho chamou a responsabilidade, tá? O Pedrinho falou depois da nota oficial do Vasco que o Carille era demitido. O Pedrinho falou, ó: primeiro, quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille, para deixar muito claro que a gente faz uma demissão, para que estamos transferindo toda a responsabilidade para o treinador, tá? E essa responsabilidade é minha.
foi o que conversei com o Carille, tá? Então, disse o presidente Pedrinho aí, chamou a responsabilidade pro lado dele, né? Então, ponto importante pra gente saber aí, em relação aí ao Pedrinho, ao Fernando Diniz, ao Fábio Carille, e aí fica a dúvida pra todo mundo. Quem vai ser o treinador do Vasco da Gama, né? Fica essa incógnita aí e vamos ver, vamos esperar. Hoje tem live, tá, pessoal? Às 5h20, 5h30 ali, a gente tá ao vivo ali, direto de São Januário, tá? Hoje tem jogo do basquete do Vasco também, então a gente vai transmitir pra vocês aí sem dúvida nenhuma. Vamos falar sobre esse assunto do Carille, sobre o assunto do Fernando Diniz e etc. Muitos assuntos aí pra vocês. Tamo junto? Gente, obrigado pela moral, obrigado pelo seu like também, é super importante você clicar no botão do like, se inscrever no canal, ó. Clica no botão de se inscrever aí e ajuda a gente a bater nossa meta aí de 4.000 inscritos aqui no nosso conteúdo. Beleza? Obrigado pela moral de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando aí agora, quem tá se inscrevendo, quem tá dando a moral pra gente no like e tudo mais. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Se Deus quiser, a gente vai conseguir contratar aí um treinador decente e que também consiga colocar responsabilidade nesse time do Vasco, porque, queira ou não, o Vasco precisa jogar bola, né? Precisa voltar ao lugar ali que não era pra ter saído, que é brigando por título, que é brigando pelas primeiras posições e etc. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, que Papai do Céu abençoe todos vocês.